Mas Enoque também sabia que a resposta de Deus seria terrível, porque quando Deus decide corrigir algo, ele não faz pela metade, ele destrói e reconstrói. E o relógio continuava correndo. Os dias da humanidade estavam contados, e os nefilins, em sua arrogância, não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Os nefilins começaram a ficar com fome. E não era fome comum, era uma fome antinatural. Uma fome que nunca podia ser satisfeita. No começo, eles comiam o que os humanos comiam: grãos, frutas, vegetais. Mas um único nefilim consumia a colheita de uma aldeia inteira em uma semana. As plantações começaram a secar, os celeiros ficaram vazios, a fome se espalhou pela terra. Não porque não havia comida suficiente, mas porque os nefilins comiam tudo. Quando os grãos acabaram, eles começaram a comer os animais: vacas, ovelhas, cabras. Um nefilim podia devorar uma vaca inteira em uma refeição, ossos e tudo. Os rebanhos humanos foram extintos em meses. Os humanos tentaram esconder seus animais, mas era inútil. Os nefilins podiam farejar carne a quilômetros de distância. E então, quando os animais acabaram, os nefilins olharam para os humanos. E pela primeira vez, eles viram não pessoas, mas alimento. O primeiro humano a ser devorado por um nefilim foi um fazendeiro chamado Enoche. Ele estava trabalhando no campo quando um gigante chamado Arriá apareceu. Arriá tinha fome. Ele pediu comida. Enoche disse que não tinha nada. E então Arriá, sem hesitar, pegou Enoche com uma mão e o comeu, vivo, enquanto Enoche gritava. A notícia se espalhou como fogo. Os nefilins estavam comendo pessoas. O terror, que já era grande, se transformou em pânico total. Aldeias inteiras foram abandonadas. Famílias fugiram para as montanhas. Outros se esconderam em cavernas. Mas não importava para onde fugissem, os nefilins sempre encontravam. Os gigantes começaram a caçar humanos como esporte. Eles organizavam caçadas. Grupos de nefilins cercavam uma aldeia e perseguiam as pessoas pela floresta. Eles riam enquanto caçavam. Eles apostavam quem pegaria mais humanos. Era um jogo para eles, um jogo sangrento. Mas a verdadeira maldade dos nefilins não era apenas a violência contra os humanos, era a violência entre eles mesmos. Porque quando os humanos começaram a ficar escassos, os nefilins começaram a se devorar. Havia um nefilim chamado Ogias, filho de Azazel. Ele era um dos maiores, com 15 metros de altura. Sua força era lendária, mas sua fome era ainda maior. Certo dia, ele encontrou seu próprio irmão, um nefilim menor, chamado Arriá. Ogias estava com fome e Arriá estava sozinho. Ogias não hesitou. Ele atacou seu próprio irmão e o devorou, vivo, enquanto Arriá gritava. O canibalismo entre os nefilins se tornou comum. Eles formavam bandos. Os bandos lutavam entre si. O mundo se tornou um campo de batalha gigante. Humanos corriam para não serem pegos no meio das guerras entre gigantes. Quando dois nefilins de 10 metros lutavam, o solo tremia, árvores eram arrancadas, pedras eram lançadas como projéteis. A terra estava coberta de sangue. Sangue humano, sangue animal, sangue de nefilim. Os rios corriam vermelhos, o cheiro de morte estava em todo lugar. E os vigilantes, os pais daqueles monstros, observavam de longe, alguns com orgulho, outros com horror, ao perceberem o que haviam criado. As cidades humanas que ainda existiam construíram muros enormes de pedra e madeira. Mas os nefilins derrubavam esses muros com facilidade. Eles usavam troncos de árvores como arietes. Eles escalavam os muros com suas mãos gigantes. E quando entravam na cidade, era o fim. Eles pegavam as pessoas, devoravam algumas, escravizavam outras, estupravam as mulheres, matavam as crianças. Havia uma cidade chamada Erido. Era uma das maiores e mais antigas. Seus muros tinham 10 metros de altura. 1000 guerreiros defendiam suas portas. Mas quando 5 nefilins atacaram, a cidade caiu. Em menos de um dia, os muros foram destruídos, os guerreiros foram esmagados. E quando os nefilins terminaram, não havia mais